Seja bem-vindo ao programa Lições Bíblicas em Ação, um programa da AD Cruzeiro, sob a direção do pastor Isaac Strobel. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 12, 20 de março de 2022, e o tema ou título da nossa lição: As Epístolas instruem e formam o cristão. Texto áureo. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Segunda Epístola de João, capítulo 1 e verso 3. A verdade prática. As epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Como bem falado aqui nessa verdade prática, instruções vitais, ou seja, essas instruções, nós como professores temos que deixar muito claro para os alunos que, ensinando essas lições, falando dessas epístolas, nós estaremos trazendo vida para os nossos alunos, para a igreja em si, porque ela é importante, são instruções vitais que faz com que dê vida para realmente o ensino, a palavra que nós estamos querendo ensinar para os nossos alunos, que nada mais é do que a palavra de Deus. A leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1 a 3, Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2, Segunda Epístola de João, no capítulo 1, do verso 1 a 3. Então, estas leituras devem ser feitas na escola dominical. Todos os alunos devem, se possível, participar também destas leituras. Quais são os objetivos, ao terminarmos a aula? O que nós queremos que os nossos alunos, queremos que os nossos alunos absorvam? Então, aqui está escrito: apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas. Expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna. Ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação do crente. Todos esses objetivos, nós precisamos fazer com que nós venhamos a instruir os nossos alunos para que eles não só sejam apenas ouvintes da palavra, mas também praticantes, como essas epístolas têm este objetivo, de fazer com que as pessoas realmente aprendam, elas sejam instruídas através daquilo que foi escrito por estes autores. A palavra-chave desta lição é epístola, e lá no auxílio de bibliológico diz assim: olha, no uso geral, o termo epístola refere-se à correspondência escrita, seja particular ou pública. Então nós estamos aqui mostrando em pleno século XXI aquilo que foi escrito através de uma carta, e aqui ele fala, seja uma carta, seja uma correspondência. Depois é importante fazer uma leitura sobre tudo aquilo que está sendo falado aqui, sobre uma carta, uma epístola, sobre uma correspondência, para que você tenha, se alguém te perguntar, você tenha aí argumento para poder explicar aos alunos, tá? A introdução diz assim, olha, as epístolas correspondem 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas de epístolas paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. Ou seja, 80% do que foi escrito no Novo Testamento, isso, se vocês observarem, também está lá na conclusão, diz assim, olha, quase 80% do cânon do Novo Testamento, isso está relacionado às epístolas, que são livros divinamente inspirados. Isso está lá na conclusão
esses 80% com relação às epístolas. Ou seja, nós temos aí uma instrução, né? 21 cartas de instrução. Já dando início, né? Falando sobre estas cartas, nós vemos que quando nós, né, queremos que os nossos, quando estaremos fazendo algum evangelismo, quando estivermos fazendo algum evangelismo, quando quisermos alguns assuntos, né, de interesse, que nós temos interesse em algum tema, por isso que é importante nós termos uma noção geral dessas epístolas, porque, por exemplo, se eu quero falar sobre salvação, quais são as epístolas que elas estarão falando sobre salvação? Então, a primeira delas, né, aos Romanos, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, o justo viverá da fé, pela fé, Romanos 1,17, e aí nós vemos esse versículo, né, como base, que até mesmo Lutero, né, ali ele pôde se basear, né, neste versículo, né, o justo viverá pela fé. Foi isso que moveu o coração de Lutero, e ali começou a reforma protestante baseado neste texto, né? Desta forma, pela fé em Cristo somos declarados justos. Então isso está relacionado à salvação, e nós estaremos falando mais à frente, né? Você como professor, nós como professores, temos que deixar bem claros para os nossos alunos o que seria, na verdade, esta justificação. Paulo, escrevendo aos Gálatas: ninguém é justificado pelas obras da lei. A maior dificuldade do início da igreja foi justamente achar, né, ou aquela intenção de, em algum momento, pegar Jesus, que Jesus não vinha cumprir aquilo que a lei, né, e Jesus, ele, em vários momentos, ele pôde ali explanar para os fariseus, para os saduceus, para os herodianos, que na verdade ele não estava ali descumprindo a lei, né? Ele não estava fazendo nada contra a lei, mas sim reforçando a lei, aquilo que a lei dizia. E a salvação está escrito, é muito claro, dizendo assim: olha, somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Então estas orientações nós encontramos lá nas epístolas aos Gálatas, que Paulo escreveu aos Gálatas. 1 Coríntios, nós vemos ali, Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, porque naquela época e até mesmo hoje, ainda muitos não creem que Jesus veio aqui nesta terra, não creem que Jesus, ele foi realmente crucificado, que Jesus ressuscitou, que hoje ele está à destra do Pai. Então isto era muito forte naquela época, e nós vemos aqui que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele procurava enfatizar isto: o Cristo ressuscitado. Se nós queremos ser salvos, nós temos que crer neste Cristo ressuscitado, e que nesse Cristo crucificado, e que ressuscitou ao terceiro dia. Segundo Coríntios, ele diz: olha, ministério da reconciliação. Se vocês querem realmente se reconciliar com Deus, somente através de aceitarmos o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, de voltarmos a nossa vida ao Senhor. Isto tudo com referências que nós vemos aqui. É importante o professor fazer a leitura, como tem um tempo maior, fazer essas leituras com os alunos, refletir não só desses textos, dessas leituras, mas também outros textos que aqui nesse momento nós não temos aqui muito tempo para fazer essas leituras, mas é muito importante numa aula de 45, 50 minutos, o professor, ele discorrer e falar sobre vários versículos que se encaixam dentro desta temática. 2 Coríntios, Ministério da Reconciliação. Depois, agora, né, nós temos no tópico 1, como as epístolas paulinas nos instruem, nós estamos falando das epístolas de Paulo. Num primeiro momento, instruções salvíficas, né? Se nós queremos falar sobre salvação, estas epístolas aos Romanos, Gálatas, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, tudo isso, todas essas epístolas, elas nos ajudam a falar sobre este tema. Agora, instruções a respeito de Cristo. Efésios, quando nós queremos falar sobre Cristo como cabeça e a igreja o seu corpo, né? Cristo é que comanda a igreja, Cristo é que está acima da igreja, nós somos apenas membros, como diz Efésios, nós somos membros em particular, mas nós dependemos uns dos outros, né?
precisamos ter o corpo, diz a Bíblia, bem ajustado. E esse ajustado nós com diversas partes, mas todas as partes trabalhando para o crescimento do corpo, que é a igreja do Senhor. Efésios dá um panorama muito interessante e importante sobre este tema. Filipenses diz assim, olha, a mensagem enfatiza o viver é Cristo. A partir do momento que você e nós aceitamos a Jesus, nós não vivemos para nós mais, nós vivemos para Cristo. A nossa vida, ela está agora baseada, ela está agora fundamentada, direcionada por Cristo. Cristo é agora que nos direciona. Por quê? Porque realmente Ele é a cabeça, Ele que vai conduzir o corpo agora e não mais nós mesmos, não mais agora nós vamos fazer o que nós queremos, mas nós vamos fazer aquilo que a nossa mente, o nosso, que está dominado agora pelo Senhor Jesus, é que estaremos realmente fazendo a vontade de Deus. E aos Filipenses vai tratar deste tema. Aos Colossenses, Paulo sublinha: a vossa vida está escondida com Cristo. E diz, a igreja está unida com Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Então, como eu disse, a epístola que acabei de citar, aos Filipenses e aos Colossenses, vai dizer que nossa vida está escondida em Cristo. Tudo que nós fazemos agora, nós devemos glorificar e exaltar o nome de Jesus. Ele que é agora a figura principal, Ele que fez com que nós fôssemos o que agora nós somos, né? Cidadãos dos céus, nós somos agora príncipes, nós somos agora eleitos, nós não tínhamos o direito de salvação, agora temos a salvação, enfim, todas esses benefícios, né, de aceitar a Jesus. E agora Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele coloca muito claro isso: nossa vida agora está escondida em Cristo. No subitem 3 diz assim, olha, instrução sobre as últimas coisas. Então, essas dúvidas, já naquela época, elas já estavam muito fortes, como em 1 Tessalonicenses. Paulo ensina só que o retorno de Cristo, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, falando sobre o arrebatamento da igreja, quando que vai acontecer o arrebatamento? Se era um ensinamento, se era realmente, naquela época já falava sobre o arrebatamento da igreja, então eles estavam preocupados, quando que vai acontecer isto? Será que eu preciso trabalhar? Será que eu tenho que viver só para o evangelho? Mas aí Paulo instrui, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados, sendo necessário para esperar o Senhor conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Então isso tudo Paulo instruiu os Tessalonicenses, né, nesta carta. Em 2 Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor, né, existe uma expectativa, e naquela época também já existia, do que vai acontecer depois, né, que a igreja for arrebatada. O que vai acontecer com o mundo no futuro? E aqui Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele faz essa explanação, ele ensina, ele orienta, ele exorta, para que aquelas pessoas pudessem já, naquele tempo, porque isso daqui são cartas que nós chamamos de doutrinárias, né? Como disse aqui, olha, as epístolas no tema, as epístolas instruem e formam os cristãos. Então, se naquela época eles já tinham a necessidade de serem instruídos, para que a igreja, naquele início, pudesse ser muito bem fundamentada, e o fundamento da igreja é em Jesus. E tudo aquilo, né, que Jesus nos instruiu, falou, ensinou, né, que ele ia para o Pai e deixaria o seu Consolador, que a igreja seria arrebatada, enfim, todos esses ensinamentos, Paulo agora reforça nessa carta que ele escreveu aos Tessalonicenses, no primeiro e no segundo, nessa primeira e nessa segunda carta. No subitem 4, instruções pastorais e pessoais. Agora Paulo, ele escreve, né, para aquele jovem que a Bíblia fala de o jovem Timóteo, né, aquele obreiro que estava iniciando o seu ministério, tinha ali a sua mãe, a avó, né, avó Lloyd, sua mãe Eunice, enfim, são aquelas pessoas que já instruíam Timóteo, e Timóteo agora ele é um obreiro, e ele precisava agora ter essas instruções, e nada mais do que Paulo agora ele instrui esse jovem Timóteo sobre combater as heresias,
por meio da sã doutrina, porque se naquela época não houvesse, ou se não tivesse esse combate às heresias, como nós estaremos falando aqui mais um pouquinho mais à frente, a igreja seria totalmente, os ensinamentos heréticos, eles entrariam e infelizmente a igreja realmente seria, se tornaria até mesmo, como muitos da igreja saíram e formaram seitas, que até hoje nós vemos aí a influência dessas seitas nos dias atuais. Segundo Timóteo, ratifica que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, para produzir arrependimento no que resistem. Paulo ele fala que nós, como obreiros, assim naquela época, esses obreiros têm que ser instruídos na palavra, não é diferente nos dias atuais. Nós precisamos, aquele que maneja bem a palavra da verdade, nós precisamos manejar, não é só ter conhecimento dos livros, desde Gênesis ao Apocalipse, que hoje nós temos o Antigo e o Novo Testamento, mas estudarmos a palavra de Deus, procurarmos entender qual é o verdadeiro propósito, por quê? Qual é o propósito que Deus tinha com o povo de Israel e tem até hoje? Qual é o propósito que Deus tem com a igreja? O que representa a igreja nos dias atuais? O que vai representar a igreja no futuro? Tudo isso, todas essas instruções, e Paulo dizendo a Timóteo que deve manejar bem a palavra da verdade, ter conhecimento da palavra da verdade. Tito, contrapor os falsos ensinos. Por quê? Porque a partir do momento que ele instrui Timóteo para que tenha ali o conhecimento da palavra, seja instruído na palavra, para que ele possa combater as heresias, também Tito, ali agora, ele diz assim, por esta causa te coloquei em Creta, era uma ilha, então ali agora Tito também instruído pelo grande apóstolo Paulo, para que ele pudesse combater, para que ele pudesse ensinar, para que ele pudesse realmente colocar as coisas em ordem. Então, contrapor aos falsos ensinos, exortar a falar o que convém à sã doutrina, porque é sã, aquela doutrina sadia, não uma doutrina totalmente doente, que vai causar até mesmo quando se alguém se alimentar, ou então ele absorver isso, vai fazer mal para não só para esta pessoa, mas também como a igreja, como um corpo. Este corpo ele estará e ficará doente. Em Filemão, enfatiza o perdão mais do que servo, como irmão amado. Nós conhecemos esta passagem de Filemão, esse texto, quando fala de Onésimo, aquele servo que em algum momento ele foi muito... ele não correspondeu com o seu senhor, depois ele foi preso, ele se converte com Paulo, Paulo dá o testemunho de Onésimo e pede para que Filemão receba-o de volta. E isto tudo nós vemos que é só o evangelho que faz. Esse perdão, mais do que servo, como irmão amado, não é mais aquele servo Onésimo, mas agora é o nosso irmão. Da mesma forma, trazendo para os dias atuais, nós como professores, nós precisamos contextualizar, trazer para o presente, hoje, como que também muitas pessoas, que outrora tinham uma vida totalmente corrompida, uma vida totalmente fora dos padrões, que nós às vezes queremos, mas quando ele vem para Jesus, ele se transforma, e isso nós estaremos falando também, logo mais no tópico 2, mas com isso, Paulo ensina ali, envia esta epístola, esta carta a Filemão, para que Filemão recebesse Onésimo. No tópico 2, como as epístolas gerais nos formam. Agora nós estaremos falando, e é importante esclarecer isto aos alunos, ou até mesmo nós como professores procurarmos ali, falarmos para os nossos alunos e aqueles que também são professores, para que eles possam diferenciar, carta que Paulo escreveu a estas igrejas, aos Tessalonicenses, Colossenses, Filipenses, Timóteo, carta, instruções pastorais, pessoais. Agora nós estamos falando das epístolas gerais, que não são cartas que não foram escritas pelo apóstolo Paulo. As epístolas de Pedro abordam o sofrimento, ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos, não é fácil. E aqui Pedro já dizia, e Pedro já falava isso e fala até hoje,
né, que não é fácil. No mundo, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ali, naquele momento, quando Pedro escreve, existia ali uma pressão muito forte contra o evangelho. E Pedro escreve isso, olha, vocês têm que vencer isso. Vocês precisam ter fé, e esta fé é que vai fazer com que vocês, né, produzam em vocês a santificação, e vocês realmente poderão enfrentar e suportar tudo aquilo que está, né, sobre vocês, né, vindo sobre vocês, e vocês enfrentarão. Depois, segunda epístola, né, segunda epístola de Pedro, alerta aos ensinos falsos, mestres, tais como negar a divindade e a segunda vinda de Cristo. Pedro agora, sabendo e vendo o que estava acontecendo com a igreja, ele começou a perceber que existiam alguns ensinamentos que negava a divindade. Se nós negarmos a divindade de Jesus, como ou seja, Jesus, ele como verdadeiro homem e Jesus como verdadeiro Deus, nós estamos simplesmente destruindo uma doutrina importantíssima da igreja, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele se fez carne, ele habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, ou seja, Jesus, ele veio a esta terra, e aqui existia naquele momento esses falsos mestres negando essa divindade. A segunda vinda de Cristo, Jesus não vai vir nada, não, ou seja, isso trazendo agora, contextualizando, trazendo para os nossos dias, nós simplesmente, como a Bíblia nos diz, né, se nós estivermos esperando só nesta vida, não faz muito sentido, né, mas nós sabemos que Jesus virá buscar a sua igreja. Jesus, ele vai vir para a igreja, levar a igreja para junto dele através do arrebatamento. Mas Jesus também vai voltar em algum momento para o povo de Israel. Enfim, são ensinamentos que precisam ser muito bem ensinados para que a igreja tenha este conhecimento, e os professores muito mais ter este conhecimento para poder passar para os alunos. Depois, a epístola de João adverte sobre os falsos ensinos que negava a encarnação de Jesus e as demais heresias gnósticas. Observem bem que tanto o ensino de segunda epístola de Pedro como as epístolas de João, primeira João, fala sobre isso, negar a encarnação de Jesus. Jesus não veio como homem, Jesus não esteve aqui nesta terra como homem, e isso traria, né, como se não fosse combatido naquela época, se não fosse colocado ali farinha, né, no veneno, ali essa heresia estaria, ou até mesmo minaria o crescimento, e até mesmo se tornaríamos uma seita. Mas graças a Deus que estes homens instruíram através destas cartas, essas cartas foram lidas, essas cartas foram absorvidas pela igreja, e hoje nós estamos aqui também ensinando e fazendo com que a igreja se fundamente na palavra de Deus através destas epístolas. Segunda epístola de João, heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. Vocês observam que em algum momento um escritor falando sobre essas heresias que estavam entrando, né, e ao mesmo tempo primeira epístola de João, a segunda epístola de João também está falando de combate a essas heresias, essas seitas, né, que estavam ali minando a igreja. Docetismo nega a existência do corpo físico. Gnosticismo é um misticismo e uma especulação filosófica, né? Então, com isso, primeiro momento, nós passamos aqui como as epístolas paulinas nos instruem, falamos aqui dos 4 momentos, né, que é a instrução salvífica, instruções a respeito de Cristo, instruções sobre as últimas coisas, instruções pastorais e pessoais, né? A sinopse do 1 diz: as epístolas paulinas nos instruem a respeito de Cristo, sobre as últimas coisas, e trazem instruções pastorais e pessoais. Como as epístolas gerais nos formam, através das epístolas de Pedro, as epístolas de João, as outras gerais, né? Que aqui nós estamos aqui encerrando essa segunda, quando nós vemos 3 João, destaca a fidelidade de Gaio e Demétrio aos hebreus. ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que por seu próprio sangue, ele executou uma eterna redenção. Carta que nós vemos ali, Mateus e carta aos Hebreus, foram escritas, né, no Novo Testamento,
mas foi escrita para os judeus. Em Tiago, o autor esclarece: a fé sem obra é morta. Parece que nós temos aqui um paradoxo, parece que nós vemos aqui um contraposto, né? Romanos fala que o justo viverá da fé, e agora nós vemos Tiago falando que a fé sem obra é morta. Mas nós temos aqui dois focos que nós precisamos aqui, e o professor precisa ele explanar isso, né? Que lá em Romanos fala sobre a fé salvífica. Aqui nós falamos que a partir do momento que o crente aceita Jesus, ele está na igreja, ele começa agora a desenvolver os frutos do Espírito. Ele começa agora a ajudar as outras pessoas, né? Como o mandamento diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E esta fé vai fazer com que as pessoas, ele realmente comece a ter esse sentimento de ajudar os outros. E Tiago, ele fala muito bem, a epístola que a epístola que é as epístolas gerais, fala sobre isso, né? Em Tiago. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Então aqui nós vemos Judas falando sobre isso. No tópico 3, diz assim: as epístolas continuam a falar a doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, sendo pois justificado pela fé. Não é obra de um ser humano, mas sim a obra de Deus. Deus é quem realmente justifica. Quando nós olhamos o ladrão da cruz, um do lado e um do outro, um deles disse ao Senhor, hoje o Senhor, ele falou assim: olha, Senhor, perdoa os meus pecados, eu sei que o Senhor é um homem justo, né? E o que Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Justificado, ele foi justificado instantaneamente, porque não depende de nós seres humanos, mas da obra redentora de Jesus ali na cruz do Calvário. Jesus foi crucificado, Jesus ele ressuscitou, e com essa ressurreição, ele agora nos deu o direito de ser salvos pelo seu próprio sangue, né? Ele cumpriu a lei, era necessário o derramamento de sangue, e Jesus cumpriu isso, e esse derramamento de sangue agora faz com que todos os nossos pecados foram perdoados. Todos pecaram, Paulo escrevendo aos Romanos, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Mas agora nós vemos que Hebreus, não foi pelo sangue de touro, de bode, mas sim pelo precioso sangue de Jesus, ou seja, justificados pela fé que temos em Jesus. Santificação é um processo, implica a nossa vida separada do pecado. É continuamente nós nos santificarmos, porque se nós não santificarmos, nós não nos aproximaremos de Deus. E esta carta, né, essa doutrina da santificação, ela fica muito clara dentro da Bíblia, né, da palavra de Deus, e precisamos, através de alguns textos, né, que nós vemos aqui dentro desse subtópico 2, a doutrina da santificação, explanar com os nossos alunos. E a glorificação é uma última etapa da nossa salvação. Nesse processo o pecador é salvo pela graça. Nós já falamos sobre graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Jesus, ele morreu na cruz por nós, e isto fez com que e aqui ele diz assim: olha, justificação pela fé, santificação pelo Espírito, e procede até a medida de estatura de Cristo, estatura de varão perfeito, né? Nós estamos crescendo, espiritualmente falando, nós estamos, e até quando nós nos tornaremos adultos? Realmente quando nós nos tornamos, aqui ele fala, né? Estatura de Cristo, ou seja, nós estaremos plenamente tendo conhecimento daquilo e do propósito de Deus. Porém, neste momento, nós sabemos que a igreja vai ser arrebatada, nós seremos arrebatados, porque nós temos já o conhecimento disso, e a vida eterna. Nós não estamos, se nós esperarmos só dessa vida, somos mais do que miseráveis, diz a palavra do Senhor. Mas nós cremos que, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus aqui na terra, nós já, como a Bíblia fala, né? Como aqui aquelas pessoas questionando Jesus, Jesus, o que nós estaremos ganhando te seguindo? E aí Jesus disse, 100 vezes mais aqui, depois a vida eterna, e a vida eterna é real. Ordem da salvação: primeiro, aqui, né, conversão, justificação e regeneração, tudo isso é instantâneo. Depois, nós temos a santificação e a glorificação. A mensagem das epístolas permanece atual, isso é atual, por isso que a igreja cresce, é um organismo vivo. A igreja cresce porque ela realmente tem a cabeça que é Jesus. E o Espírito Santo de Deus está hoje nesta igreja. Por isso que nós pregamos, falamos, ensinamos, e as pessoas são transformadas, não porque nós somos
pregadores eloquentes, porque nós somos excelentes ensinadores, porque nós temos retórica, nada disso. É porque o Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo na igreja, ele convence o pecador do seu pecado. Discurso de Pedro, discurso ali de Pedro em Atos, 5.000 almas se converteram, depois foram 3.000, enfim, foram várias pessoas foram se convertendo, e hoje não é diferente. Milhares de pessoas, milhões de pessoas estão se convertendo a Cristo pela palavra, através do Espírito Santo. Ressalta a justificação, santificação e a glorificação do crente. Concluindo, são livros divinamente inspirados. Como eu disse, 80% do cânon do Novo Testamento representa as epístolas. O conjunto da doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente, salvo em Jesus, e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Livro de Atos dos Apóstolos não tem o final, uma conclusão. Compare os últimos versículos de Lucas em Atos, né? Então nós vemos aqui, na próxima semana, teremos aqui a lição de número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Com isso nós encerramos esse trimestre, né? Tivemos a oportunidade aí de estudar de forma especial todas essas lições que falam sobre a supremacia das Escrituras Sagradas, né? Nós vemos que é importante, você que ainda não é aluno da Escola Bíblica Dominical, seja um aluno da Escola Bíblica Dominical. Professor, incentive os seus alunos para virem para a Escola Bíblica Dominical. As crianças, né? É importante, ensine o teu filho no caminho que deve andar, para quando crescer ele não venha se desviar dele, né? Que você possa criar os seus filhos, trazer os seus filhos para a Escola Bíblica Dominical. Temos também o nosso projeto Leitura da Bíblia em 60 dias. Nós tivemos aqui essa oportunidade de participar 60 dias, né, dessa leitura, e hoje está nas nossas redes sociais ou na YouTube. Você pode aí também ainda participar dessa leitura da Bíblia em 60 dias. O nosso seminário de educação teológica, ainda esta semana, se você quiser se matricular, ainda há vagas. Aprofunde no conhecimento, venha estudar conosco, sem sair de casa e no tempo que você puder. Matrículas abertas, por quê? Nós temos hoje modelo, né, que a gente está aí, aula pelo Zoom, também online, né? Então você tem a oportunidade de participar destas aulas de onde você estiver. Nós temos o curso básico, médio e bacharel em teologia. Aqui está o telefone, qualquer coisa, o celular, entre em contato conosco. Nós teremos o maior prazer de tê-los como aluno do nosso CETADES, Seminário de Educação Teológica, Pastor João Barbosa da Silva. Que Deus te abençoe. São mais ou menos 1.300 alunos que já passaram por este Seminário de Educação Teológica. Que você também possa fazer parte dessa história. Que Deus te abençoe e que tenhamos aí uma semana abençoada.